O Dinho também tá na área já, com esse visual bonitaço aí, né, Dinho? Tudo tranquilo, Dinho? Não, tudo tranquilo. Tranquilo, te ouvindo, acompanhando a Copa e o Tomazão. Tá. Só que o Rami não sai, né? Tá feia a coisa aqui. O Bola de Fogo, problemas pro técnico, o Júnior Rocha, que já sabe que não vai ter o Quintana nem o Caio Melo, dois jogadores que continuam entregues ao departamento médico, somente para outra semana deverão ser liberados, né, Bola? Exatamente. Para esse jogo não vai dar, então o técnico Júnior Rocha já começa a bater cabeça para encontrar o substituto, pelo menos de campo, que é o Caio Melo, porque o Pedro Henrique vai ter o retorno garantido, né? E nem dá para ficar fora. Vai ter o retorno garantido automático. Então ele, a partir de hoje, já começou a trabalhar no substituto, né? Tem, lamentavelmente, a força de expressão, mas é a cabeça do torcedor, isso também ele pensa. O garoto Henrico, né? O Henrico tá aí. E se não tem outro, né, para a posição, é bem provável que ele apareça novamente como titular. Ou então o Brian e o Pedro Henrique. Brian, Pedro Henrique e o Marcinho, que eu acho um pouco difícil. Mas enfim, é o que ele tem em mãos, é o que ele tem para hoje. Bora ver o que ele vai definir até sexta-feira, até porque sexta-feira o Paysandu ainda trabalha em São Luís. E até porque o Juninho, que deu entrevista coletiva ontem, fica aquela expectativa que de repente ele possa aparecer como titular no ataque, né? Então ainda tem isso aí, algum tipo de mudança para tentar dar uma cara ao Paysandu, porque precisa, como disse o Castilho, voltar a vencer na Série C, né, Dinho? Mas eu acho assim que tem uma hora assim em qualquer competição que não dá para você inventar, você tem que fazer o simples. Eu acho que o Júnior tem que fazer o simples. Ele tem que fazer o simples. Quem é que vem fazendo gol? Quem vem fazendo gol é o Juninho, então põe o Juninho como titular. Por exemplo, o gol do jogo passado pelo Paysandu saiu dos pés, a assistência foi do Thadson. O Thadson vinha bem como titular. Então coloca o Thadson como titular. No cruzamento do Thadson, aí apareceu o Juninho, né, de cabeça, colocando para dentro. Então são coisas que tem que ser avaliadas. Olha, o Paysandu com o Yarley e o Castro, ele vinha bem, pegando poucos gols. Mas depois que não se sabe por quê, foi tirado assim da escalação o Yarley, aí a coisa começou a degringolar e o Paysandu tomar gol. Bom, e aí, Castilho, é um problema ou de repente a volta do Yarley como titular ao lado do Castro pode ser uma solução? E esse meio sem o Caio Melo, que perde muito. O Caio Melo tem sido um jogador muito decisivo e criativo ao lado do Marcinho, né, Castilho? Eu reputo como importantíssimo o retorno do Caio Melo, que não vai acontecer, né? O jogador realmente não vai poder jogar. O Henrico até agora ainda não me convenceu. Eu vi aquela entrevista coletiva do Júnior Rocha, ele dizendo que às vezes o jogador não vai bem, mas que precisa ser mantido para poder desenvolver o seu futebol. Acontece que ali é a espinha dorsal da equipe do Paysandu. Eu não tenho nenhuma temeridade de dizer que o Paysandu perdeu o jogo para a Inter de Limeira em função daquele meio-campo só ter o Marcinho. E isso trouxe uma carga muito grande em cima da equipe do Paysandu. Bom, o Henrico, na verdade, foi quem falou hoje, daqui a pouquinho vai estar participando conosco aqui no Cartaz Esportivo. É uma opção. Você manteria o Brian com o Pedro Henrique ou o Henrico poderia ganhar essa oportunidade, hein, Castilho? Não, eu acho que o Brian não tem muito essa característica, não é? Não tem muito essa característica, então complica um pouco a situação. Na verdade, se o Brian for o titular, o Pedro Henrique se solta mais, né, Dinho? Ele tem uma característica de também chegar mais perto. Ele pisa na área, ele chuta. Então ficaria mais o Brian, né? Mais aqui para dar o combate, para ir pro confronto, e o Pedro Henrique ficaria mais liberado com o Marcinho. Tá certo. Dinho, você tem o Henrico aí, não é isso? Isso, exatamente. Bora com ele? Bora! Então bora com o Henrico. Esse time já jogou fora e fez boas apresentações. E tá na hora de continuar fazendo isso e voltar a fazer, na verdade, a partir de sábado agora, Henrico.
Boa tarde. Sim, a gente está tendo uma boa treino, uma semana cheia. A gente vai com força máxima para esse jogo contra o Maranhão. Como você mesmo falou, já fizemos ótimos jogos fora de casa e não vai ser diferente dessa vez. E creio eu que vamos voltar com 3 pontos. Henrique, você é um jogador que já fez 26 jogos com a camisa do Paysandu Esporte Clube. Quanto está sendo bom para você, um atleta jovem que está começando, vestir a camisa do Paysandu diante dessa cobrança, né, querendo ou não, do torcedor? Para mim está sendo muito importante nessa minutagem, pegar sequência, pegar mais experiência de jogo, amadurecer mais um pouco e vamos seguir trabalhando para cada vez mais seguir evoluindo. Henrique, nos últimos 4 jogos o Paysandu teve 3 resultados ruins e o último foi para Inter de Limeira na última rodada. Como é que tá esse mental de vocês? Eu acho que a nossa confiança tá muito alta ainda, nosso grupo é muito forte mentalmente, já mostramos isso várias vezes nos jogos aí, que conseguimos a virada e não vai ser diferente dessa vez, não vamos deixar essas pequenas coisas que tá acontecendo, pequenas derrotas, atrapalhar nosso grupo, nosso elenco, que é muito forte mentalmente. E como é que o Júnior vem se comportando diante desses resultados negativos? Com cobrança em vocês ou essa cobrança já vem desde o início da temporada, Henrique? Essa cobrança existe desde o início da temporada, né? Quando se trata de jogar num time desse grande, no Paysandu, então a cobrança é diária. Ganhando ou perdendo, sempre vai ter cobrança. E principalmente agora com o tempo de treinamento e o Júnior Rocha, ele tem trabalhado muito o mental dos jogadores e a cobrança cada vez mais forte para que o Paysandu possa voltar a jogar com a intensidade que jogava, né, Castilho? Porque treinamento e tempo agora tem, né, Cacá? Acabou sendo um paradoxo, porque quando o Paysandu não estava tendo tempo, estava tendo resultado. Agora está tendo tempo e não está tendo resultado. Mas talvez tenha sido um pouco de, não diria de falta de maturidade de alguns jogadores, talvez tenha sido a confiança exagerada, né? Afinal de contas, golearam equipes na Copa Verde e na Copa Norte. Mas a verdade é que o Paysandu precisa novamente encontrar o fio da meada, de ser aquela equipe que tinha ocupação do tempo todo, transição rápida, chegada com muitos jogadores na frente e uma artilharia funcionando. Então é preciso que isso volte a acontecer e o Júnior Rocha possivelmente está trabalhando para restaurar novamente esse estilo de jogo que o Paysandu encantou a sua torcida. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.